Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso Expresso Sindimepa, podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Este é o primeiro episódio de uma série de 3 capítulos. Nós vamos abordar um tema muito importante e polêmico, mas que precisa ser debatido: o assédio no trabalho médico. Ao longo desta série, vamos entender como identificar, denunciar e combater o assédio. E hoje, aqui nos estúdios, nós estamos recebendo o Dr. Leonardo Watanabe. Correto seu nome, doutor? Leonardo Watanabe. Leonardo Watanabe. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Mayra. Obrigado, doutor Moras. Agradeço o convite do Sindicato dos Médicos para tratar de um assunto tão importante, que é tão comum e, ao mesmo tempo, tão escondido, né? Então, jogar um pouco de luz sobre esse assunto, ele vai fazer um bem para muitas pessoas que hoje estão convivendo com esse tipo de situação. Tá certo. Aqui ao meu lado, doutor Eduardo Moras, meu parceiro de apresentação. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mayra. Leonardo, obrigado pela presença. Assunto bastante interessante, faz parte do nosso dia a dia e vamos objetivando iniciar o nosso podcast. Por favor, Mayra. Vamos lá, então. Doutor, para a gente começar, muita gente não entende o que é o assédio, né? Então, do ponto de vista jurídico, como podemos definir o assédio no trabalho? Certo. O assédio, a gente tem 2 perspectivas de assédio, né? O assédio moral e o assédio sexual, né? Nós temos aí, de uma primeira perspectiva, o assédio moral, que são condutas reiteradas que ocorrem ao longo do tempo, constantes, frequentes, que visam denigrir, humilhar, tirar a dignidade do trabalhador, fazendo com que o ambiente de trabalho seja insuportável, objetivando, na maioria das vezes, a própria dispensa do trabalhador, né? Então, nós temos dessa perspectiva do assédio moral, são essas práticas. E temos aí, por outro lado, o assédio sexual, que é uma conduta prevista como crime no Código Penal, que é a utilização de práticas que visam o favorecimento ou a facilitação, né, a sexual, e está geralmente ligada a uma figura de autoridade, né? E aí essa figura de autoridade ligada ao trabalho, né? Seja um superior hierárquico, e aí relacionado a cargo, função, isso daí sempre estando, né, dessa ótica do ambiente de trabalho. Perfeito. Leonardo, nesse contexto, falamos de 2 tipos de assédio. Quais seriam exemplos no dia a dia que você tem em contato de assédio moral na vida cotidiana do profissional da área de saúde, especificamente do meio médico? E como você lida do ponto de vista jurídico com as orientações que giram em torno desse tema? Certo. Dentro do ambiente médico, isso fica bem caracterizado em situações que envolvem a própria rotina de trabalho, né? Você tem uma situação em que os médicos eles trabalham com plantões, né? E não raramente em plantões em mais de uma unidade de saúde. E aí você tem uma situação em que, visando causar uma anomalia nessa rotina de trabalho médico, se tem trocas de escalas, que visam justamente desestruturar, né, essa rotina do trabalho. Mas fora isso tem as humilhações públicas, né? Você tem a exclusão seletiva do trabalhador, né? Costuma participar de reuniões de determinado setor e ele acaba sendo excluído, marcam a reunião e não convocam ele. Você tem e aí as situações mais clássicas, né? Os apelidos pejorativos, né? E
falas, né, inverídicas, atribuir condutas que não foram praticadas, e justamente a ideia sempre gira em torno da obrigação, da degradação da honra do trabalhador, né? Então você tem todo esse conjunto de situações que visam desestabilizar o trabalhador. Certo. Portanto, como fazer para diferenciar uma conduta inadequada e uma interação consensual? Isso é difícil às vezes, né? Às vezes a leitura de uma parte é que trata-se de assédio, enquanto que da outra, não, eu estava apenas interagindo e cumprindo o meu papel, exemplo, como coordenador, como chefe, e não houve assédio. Como fazer para diferenciar? Não é uma diferenciação tão simples quando você está olhando como uma terceira pessoa. Não é muito simples, porque o que você consegue, como é que você consegue diferenciar? É basicamente isso, é o consentimento, né? É você ter a manifestação livre de sua vontade em ter aquele tipo de relacionamento, né? E aí, relacionamento diverso, social mesmo, né? Você ter aquele tipo de contato, seja mais próximo ou não, tudo parte do consentimento. E às vezes isso é muito complicado quando você está dentro de uma relação que é uma relação que envolve um poder hierárquico. Não é a linha não é muito, é tênue demais para você conseguir diferenciar. Se você está vendo como um terceiro, nem sempre isso daí é possível. Tanto é que muitas empresas elas adotam como política o não relacionamento entre trabalhadores, né? Justamente como uma forma de evitar que isso aconteça. Ou quando acontece, ter uma política de que essa relação ela seja comunicada formalmente. Existe determinadas empresas que trabalham com essa linha, justamente tentando evitar com que relações abusivas aconteçam no ambiente de trabalho, né? Então, não, obviamente não comunicar a todos, mas pelo menos a quem deveria, departamento pessoal, relacionamentos humanos, para que tenha justamente a empresa saiba se aquele trabalho, aquela relação é uma relação consentida entre as duas partes ou não, né? Aquilo ali pode estar a gerar algum problema em relação a, enfim, problemas de relação ao assédio. Doutor, isso se adequa também ao assédio sexual, né? Porque muitas das vezes ele é mascarado como uma brincadeira, como um flerte. Mas aí como diferenciar de repente o assédio no sentido de aceitável e de uma interação consensual? Bom, brincadeiras de cunho sexual nunca são recomendadas. Em nenhuma ocasião ela é recomendada, né? No ambiente corporativo, no ambiente empresarial, envolvendo patrão, trabalhador, nunca é recomendável que haja esse tipo de interação, né? Porque você nunca vai saber na realidade o que é e o que não é o assédio, para além da margem do que está envolvendo as próprias duas pessoas, né? Porque é uma relação consentida, mas o quanto você sabe que é consentido, né? Porque os reflexos negativos do assédio moral, sexual também, ele causa, nem sempre é perceptível. Pode ser que a pessoa esteja aceitando aquilo como uma forma de receio, é um receio de perder o emprego, é o receio de ser prejudicado de alguma forma, e acaba fazendo com que aquela pessoa ela se submeta àquela situação. E nem sempre essa submissão ela é perceptível, né? Que você está agindo aquilo ali não é de uma forma consensual. É difícil. Então, é uma das situações mais difíceis de se identificar o assédio sexual. Então, nesses termos, a recomendação é que não se tenha, né, na realidade, porque você nunca vai ter essa dimensão do que é o que não é assédio sexual nesse ambiente, porque acho que a própria natureza do assédio sexual ela tem esse cunho de ser uma relação, né, que é feita para ser escondida, né? Mas ainda que não seja escondida, que seja aquelas brincadeiras jocosas, né? Ainda assim, você nunca sabe, as pessoas elas tendem a agir de uma forma diferente.
Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, uma brincadeira que é aceitável para uma pessoa não pode ser para outra. Então, você nunca vai saber esse liame, né? É difícil você saber. Então, quando você está diante de uma situação dessa, as condutas, os treinamentos, as empresas têm que investir em treinamentos, principalmente seus superiores, para que eles tenham essa conduta, e não só isso, sejam partes vigilantes da conduta de seus próprios subordinados, para que eles, identificando uma situação como essa, passam a proibir. Hoje nós vivemos no cenário do dia a dia uma espécie de monitoramento contínuo de todas as nossas ações, né, em todos os lugares. Na sua opinião, esse assédio, seja o moral, até mesmo o sexual, ele pode vir de pacientes ou terceiros? Ou ele deve guardar uma relação hierárquica? O assédio só existe do chefe para os seus tutelados? Não. Ele pode vir de outras relações, né? Além da relação hierárquica. A gente tem o que a gente chama, né? Relação hierárquica é uma relação verticalizada, né? Isso. Mas ele pode também ser um assédio de forma horizontal, entre colegas de trabalho ou entre colegas de setores. Não diria de pacientes, porque a ideia toda do assédio é que as práticas elas sejam reiteradas e constantes ao longo do tempo, né? Não que uma eventual ofensa de um paciente não seja reparável, possivelmente reparável, pode ser, mas não exatamente enquadrado como assédio. Pode ser uma difamação, uma calúnia, ou agressão física pontual, porque é uma relação que não vai se perpetuar ao longo do tempo, né? Mas a relação de trabalho é algo que se perpetua. Então, você pode ter sim essa relação de assédio de forma entre colegas de trabalho e também de forma inversa, né? Do subordinado em relação ao superior. Não é o mais comum, mas essas formas todas de relação, tanto de forma horizontal como de vertical, todas elas podem ser caracterizadas como assédio. Doutor Leonardo, assim, o assédio ele nem sempre ele é visível, né? Às vezes a gente costuma sentir antes de nominar. Quais os sinais para a gente acender um alerta com a sua experiência? Bom, os primeiros sinais que a gente pode já identificar assim, de imediato, eles são muito do nível subjetivo, a um nível subjetivo. São crises de ansiedade que você pode ter, um entristecimento, um desânimo, apatia em relação ao trabalho. Isso são aspectos que você estão relacionados a muito mais essa questão psíquica mesmo, né? Então, porque isso são reflexos do assédio moral. Então, porque a ideia toda do assédio moral, ela visa isso, ela visa esse desgaste, essa condição de degradação, de humilhação. Então, isso vai causar reflexos psíquicos. E tem também questões mais objetivas, né? Como eu tinha mencionado, a questão da troca das escalas, que visa desestabilizar o profissional em relação à questão da continuidade do emprego em uma ou outra instituição. A separação do profissional em relação à participação de reuniões que ele deveria estar presente e não está, é isolado da equipe, né? Então, você tem... e fora a questão de você ser objeto de chacota, de brincadeiras não que passam do ponto, né? Então você tem toda uma série mais objetiva, né? Que você consegue visualizar, mas a grande questão, que é o que causa realmente o adoecimento, ela está muito relacionada a essa questão psíquica, que é o surgimento de pequenos... As coisas vão evoluindo, né? Então, sim, você chega a limites que vão até o afastamento do trabalhador pela enfermidade, né? Então, você tem... São minúcias, né? São claro. minúcias. É por isso que ele acontece de forma tão comum e tão pouco visível. As pessoas tendem a não visualizar de uma forma clara, muito embora isso aconteça de uma forma tão recorrente, né? Em termos de situações em que colegas ou até mesmo testemunhas façam parte do contexto, haveria responsabilidade igual? Ou seja, só o assediador, mas aqueles que estão ali testemunhando também não podem ser imputados? E o silêncio pode representar omissão? Na hora que eu estou testemunhando, o meu chefe, o meu diretor, por exemplo, tomar uma conduta não ética ou abusiva e assediar alguém.
do ponto de vista jurídico? É uma omissão, sim. É uma omissão, até porque você tem todo um sistema de canais de comunicação, canais de denúncia. Então, aqueles que estão presentes, devem ser incentivados, estimulados a serem sujeitos ativos para denunciar essas práticas, porque nem sempre a pessoa que é assediada, ela se identifica como uma vítima nesse processo. Então, você estar envolvido com pessoas que conseguem identificar isso de uma forma mais clara, mais evidente, conseguem enquadrar a situação, elas devem sim serem sujeitos ativos nessas denúncias, até mesmo porque isso tende a você trabalhar dentro de um aspecto mais amplo, né, a criação de um ambiente de trabalho saudável, né, que assédio não ocorra com a pessoa que é vítima, ou você mesmo, uma vítima futura, né? Claro. Então, elas devem sim participarem de forma ativa desse processo, e dependendo do nível, se a gente está trabalhando dentro de um aspecto de um assédio sexual, né, você não tomando conhecimento, né, de um crime, né, você tem o dever legal, né, de comunicar esse fato às autoridades. Na sua percepção, há uma forma de monitorar e de dar suporte a tanto o assediador quanto ao assediado? Porque, naturalmente, existem pessoas que carregam uma cultura já de impor suas vontades, de usar palavras que não são adequadas, e isso acarreta uma condição que traz prejuízo para os seus liderados, né? Monitorar, ter a percepção, fazer o diagnóstico e tratar pode evitar dispensas, perdas e até problemas de maior tamanho. Haveria, na sua opinião, uma possibilidade de um formato assim para o dia a dia? Sim, haveria sim. As empresas, elas têm que, de um modo geral, elas têm que começar a pensar em treinar suas equipes, né? Porque você tem que diferenciar realmente um superior hierárquico que cobra de uma forma mais efusiva, vamos dizer assim, de uma forma mais forte, né, o desempenho da sua equipe. Você não está errado em um primeiro momento você pensar, não posso cobrar minha equipe de uma forma mais forte. Depende. A minha pergunta é exatamente isso. Até que ponto, às vezes você não se enxerga como assediador, né? Você vem, eu gosto de brincar falando que muitos colegas que têm uma ascendência europeia, né, que alguns países que têm uma forma especial de lidar com alguns assuntos, e às vezes é o tom de voz mais alto, às vezes não está gritando, é o tom de voz. Mas para aquele funcionário, para aquele enfermeiro, técnico, às vezes até para o mesmo colega, né? Poxa, o fulano só fala gritando comigo. O doutor Ciclano, ele não sabe pedir, ele só sabe mandar. Como diferenciar, né? E como se enxergar. Então, quando a gente tem um monitoramento dessa situação e o CEO, o nível de gestão mais alto consegue enxergar, traz talvez o seu jurídico, o seu biopsicossocial para fazer a tratativa. Mas isso pode sim trazer uma deterioração das relações e até judicialização, né? Então, o que a gente vê hoje nos dias atuais são muitos processos indo a esse finalmente, que poderia ser de alguma forma tratado preliminarmente, né? Nem sempre toda pessoa que está em um cargo de chefia, ela tem o perfil para liderar, né? Então,
o que é recomendável, né? Você fazer treinamentos efetivos de liderança. Você pode ter a pessoa que realmente pode ter um conhecimento técnico apto, né? A tê-la nessa condição, mas não necessariamente ela tem o perfil profissional, o perfil de liderar. Isso, obviamente, você pode treinar. E é preciso que as empresas elas pensem em treinamentos de liderança, porque nesses treinamentos você pode não só, né, trabalhar essa forma de conduta, de como liderar, né, de como agir, de como passar ordens aos seus subordinados, né, mas você também vai ter, dentro de uma perspectiva, um treinamento de visão para identificar situações de assédio. Então você não só está trabalhando dentro de uma perspectiva de treinar essa pessoa para como lidar com a sua equipe, mas também um agente que vai ser uma pessoa capaz de identificar o assédio, porque, como eu disse, ele pode acontecer de diversas frentes. Então, ele treinado para fazer isso, ele pode trabalhar isso, enfim, deixar o ambiente de trabalho saudável que não só ele não vai incorrer em alguns problemas em relação a um desentendimento mal entendido, que pode ser que de repente a ideia, né, eu quero cobrar, mas não quero ofender, não quero degradar, humilhar. Sim, né? sim. E identificar outras situações que acontecem na própria equipe dele. Então você falou em treinamento, só pedindo. Você falou em treinamento, eu vejo muito assim que as pessoas elas se escondem atrás é o jeito dela. Ela te trata assim porque é o jeito dela de impor, é o jeito dela de falar, mas não é assim, né? Que, por exemplo, antigamente muitas coisas eram permitidas, hoje não mais. Então, eu vejo que as empresas elas precisam intensificar mais esses treinamentos, até mesmo para preparar esses profissionais, né? Porque antes o que era permitido, hoje já não. Então, tanto a forma de falar, de agir, não é mesmo? Sim. Assim, você nunca vai saber, né? O que vai atingir de forma pessoal uma determinada pessoa, né? Trabalhei com um caso específico que o superior ele atribuía apelidos para os seus subordinados. E esses apelidos nem sempre eram apelidos legais. Carinhosos. Então, e ele era conhecido por sempre dar apelidos para os seus subordinados, né? Então, algumas pessoas dizem assim, era o mesmo discurso. Ele sempre fez isso com todos, ele nunca fez. Mas sempre assim. todos Ou ele é muito arcaico, ele é muito antigo. Esse assunto ele é tão bom que nós vamos abordar ele no próximo episódio. Sem dúvida. Eu queria, nesse primeiro momento, agradecer a presença do nosso Leonardo, que faz parte do time do jurídico do Sindicato dos Médicos, da minha parceira Mayra, convidar a todos para pegar seu cafezinho e acompanhar no próximo episódio a sequência dessa conversa, que é tão interessante, que traz tantas coisas que no dia a dia a gente nem faz ideia, mas que estão ocorrendo às vezes do nosso lado, sem a nossa percepção. Agradeço Mayra e Leonardo e convido a todos para o próximo episódio. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.